Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer uma fintech, que é a união entre feminino e tecnologia. Geralmente são startups que trazem solução para todo o universo da mulher e facilitações também para o seu dia a dia. Hoje vamos conhecer o case da Phil e Lilith, que traz para você tudo sobre inovação, saúde e bem-estar e, além disso, sexualidade feminina. Vamos juntos! Então estamos aqui com a Marina, quero saber tudo e mais um pouco a respeito da ideação e todos os processos da startup de vocês. Claro. A Phil começou com uma percepção de que tinha muita oportunidade para se entender e solucionar a intimidade feminina. A gente percebia que tinham poucos produtos nas gôndolas do varejo, que tinha pouca conversa, que tinha poucas soluções para dores que, no caso da sexualidade feminina, estão muito conectadas com a saúde também. Esse é um ponto interessante quando a gente fala de sexualidade feminina, ela está muito conectada com a saúde, inclusive com saúde preventiva da mulher ao longo da vida. E aí a gente tinha essa percepção, tinha esse feeling, esse cheiro, e o que a gente começou a fazer foi validar, conversar, e validar conversando, pesquisando. É importante falar que também tem poucas pesquisas científicas sobre sexualidade feminina, sobre a natureza do corpo feminino. A mulher ela não está tão dentro da ciência como deveria ainda, infelizmente. Então essa pesquisa com um universo de quase 5 mil mulheres trouxe muito insumo para a gente ter certeza do que nós precisávamos fazer, que nada mais era que um produto trazendo a mulher para o centro, entendendo as suas necessidades, coisas muito sutis, desde um design amigável, agradável, onde esse produto não precisa ficar no fundo da gaveta e não ser usado, até uma formulação mais natural, posto que hoje a gente usa produtos naturais, do cabelo até o esmalte, mas para a intimidade especificamente da mulher a gente não tinha esse cuidado. Então o nosso processo de inovação, não deveria ser inovação, na verdade em 2023 a gente fazendo isso, mas ele parte de trazer o consumidor para o centro, entender as dores dessa consumidora e desenvolver essas soluções. Legal, porque é uma quebra de tabu e paradigma que a gente tem há séculos, muitas gerações passando por essa quebra e a gente vê cada vez mais o mercado em expansão porque é que é necessário, que é preciso. Captação de investimento, como é que a figura do investidor num tipo de negócio voltado para a mulher, por exemplo? Nós somos bootstrapped durante muito tempo, né? Então é um negócio que ele já começa se validando minimamente. Eu acho que isso mostra também a natureza do potencial desse mercado, que é um mercado muito grande, a gente está falando de mais da metade da população. Num dado momento para crescer, a gente percebeu que precisava, né, ser alavancada e captar investimento. A gente fez um crowd equity, que é um modelo novo aqui no Brasil, super conhecido lá fora, inclusive para outras marcas desse segmento de sexual wellness. E foi uma oportunidade da gente crescer a nossa comunidade, porque dessa primeira captação que a gente fez em 2021, nesse formato, mais de 80% das investidoras eram mulheres. E aqui tem um dado curioso, tinha consumidora que entrou para investir junto com a gente, porque gostava tanto do produto, acreditava tanto nesse potencial, lojistas que nos revendiam, que entrou como investidor, além de alguns investidores já estratégicos que percebiam a potência assim, desse segmento e percebem que vai crescer muito. Já na segunda rodada, a gente fechou com um grupo de anjos mulheres. Hoje, o número de mulheres investidoras ainda é muito pequeno, infelizmente, né? São menos de 16%, mas a gente tem a alegria de dizer que nós somos uma startup onde 90% deste investimento, do financiamento que a gente recebeu, vem de mulheres. Isso fala muito também sobre equidade de gênero, porque essas mulheres estão conseguindo fazer aportes em negócios de risco, como é o caso de uma startup, né? Então, acho que é um ciclo assim, virtuoso que se completa muito. A média, por exemplo, das nossas investidoras de idade fica entre 40, 45, 50, que é muito a cara do nosso principal cluster, assim, do nosso perfil de clientes. Então, a gente consegue não só receber uma alavancagem financeira, mas também otimizar a pesquisa, validar alguns pontos do negócio, ter, de fato, uma comunidade que traz o smart money, traz a alavancagem financeira, mas que também tem muita sinergia com o nosso perfil de público, né? Quando a gente faz o nosso pitch para essas investidoras, para esses grupos de mulheres investidoras, a gente vê a cabeça delas assim, concordando, né, com todas as dores que a gente apresenta. O pitch é uma estrutura que você precisa falar de dores, números, né, desse mercado, enfim.
e elas entendem com muita clareza que é um supermercado em potencial e uma inovação necessária. Identificação imediata que acontece. Exato. Agora, também me desperta curiosidade sobre o processo de fabricação dos produtos. Eu sei que tem linhas com bases naturais, desde lubrificantes até olhinhos e tal, que também para a saúde feminina a gente sabe que faz a diferença quando bem feito, quando bem adaptável à nossa anatomia, ao nosso corpo. Como é que funciona essa parte? Conta pra gente. Olha, é interessante porque a gente fala de educar não só o cliente, mas também todos os stakeholders em torno da startup. Isso passa também por source, pelos fornecedores. No começo, a gente tinha feito essas pesquisas, como eu falei, do que era o lubrificante ideal, o que essa mulher precisava, quais os ativos que deveriam ter, enfim. Então, os protótipos muito testados. E aí, quando a gente chegou na fábrica para desenvolver, os fabricantes, claro, com a maior boa vontade, falavam, olha, eu fiz aqui esse produto natural para vocês, mas eu coloquei uma essência de chocolate também, porque a gente, não é isso que elas querem, sabe? Então, teve que passar esse paradigma do imaginário do que é um produto para o sexo, né? Para a sexualidade feminina. Hoje a gente é super parceiro, a gente continua com a mesma fábrica que não só entenderam e potencializaram e melhoraram as formulações, como trazem também muitos insights para a gente. Então a gente fala que a gente educou o chão da fábrica e educamos também a Anvisa, porque nós temos um produto que, pela primeira vez na história de formulação de produtos da Anvisa, foi colocado no rótulo a palavra clitóris, que nada mais é do que um órgão feminino e que nunca tinha sido usado em nenhum outro produto. E quando a gente fala sobre isso, é muito mais do que, enfim, militância ou chocar. É falar de um órgão da mulher, especificar que aquele produto é para aquela região e fazer educação sexual também, que nada mais é do que a informação. Então, é um processo contínuo de educação sexual na fabricação dos nossos produtos. Sim, é muito importante isso que você fala, porque até a própria mulher às vezes tem vergonha de falar a respeito, não conhece muito bem o seu corpo, não sabe, né, atingir essa questão de empoderamento também, da sexualidade, que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso dia a dia e das nossas relações, seja ela qual for. Exato. E quando falamos de crescimento em termos de médio e longo prazo do negócio de vocês, há nicho aqui em São Paulo, há perspectiva de crescimento pelo Brasil, até porque a gente fala de diferenças, a mesma mulher, mas diferenças regionais também que impactam diretamente o dia a dia, a vida dela, não é? Exato. Lá fora, eu vou começar pelo que a gente tem assim, de benchmark. Lá fora a gente já percebe que esse mercado há uns 3, 4 anos na frente, inclusive negócios como os nossos, liderados por mulheres e fazendo soluções para a sexualidade feminina, já estão captando com fundos de investimento. Esses produtos já chegaram na Target, no varejo mais tradicional, né? Apesar da gente estar na Renner, enfim. Eu acho que seguindo esse roteiro, isso vai acontecer com o Brasil, considerando todos os recortes e costumes culturais que a gente tem, que é muito diferente dos Estados Unidos, é uma diferença que não é trivial, mas o que eu percebo é que nós somos uma startup com pouca alavancagem, posto os investimentos que a maioria das startups recebem, e a gente vem se pagando e vem dobrando o número de uma forma muito sustentável financeiramente. Isso significa que existe uma demanda muito grande que está sendo atendida e que nos traz essa sustentabilidade financeira. Tem um desafio nosso que é nessa pegada de educação com o fornecedor, que é educar também o mercado de investimento, porque quando a gente chega num fundo para conversar, a gente precisa explicar que a maioria das mulheres não sentem prazer. Isso é pesquisa, não somos nós apenas que estamos falando. Então, passa também por um processo educacional para o próprio investidor, para ele perceber que não é um nicho, que é um mercado muito grande, que tem potencial de escala, de recorrência, de inovação, enfim, e de crescer muito, né? A gente está falando de uma população que é mais da metade do Brasil. Então eu vejo com muitos bons olhos, acho que talvez seja um pouco desafiador, porque tudo que é muito novo demanda muita educação, mas por outro lado é muito constante, é muito robusto e é muito sustentável. Não é nada desprezível esse tipo de assunto que a gente trata, pelo contrário, cada vez mais necessária essa abordagem, essa ampliação. Exato. E também consciência e educação financeira que você traz até aqui. Agora, Marina, Fintech, feminino, tecnologia, qual é a tecnologia envolvida no negócio de vocês? Eu gosto muito de sempre reforçar que tecnologia vai além de algoritmo, da questão digital. Tecnologia, qualquer solução que facilite, melhore
enfim, entregue algo de valor para aquela pessoa. O fogo já foi uma tecnologia, a bola foi uma tecnologia, né? Quando a gente muda a perspectiva do lubrificante, fala que ele é hidratante, põe um design bacana, uma embalagem que é fácil de usar, que garante a quantidade certa, quando a gente envelopa essa conversa, isso é tecnologia. A gente está falando para uma população que está envelhecendo, que vai entrar na menopausa, que vai ter ressecamento íntimo, que ela vai ter uma solução acessível para essa dor, né? Então, acho que, por mais simples que pareça, não deveria ser, mas por mais simples que as nossas soluções e tecnologias pareçam, elas são sim tecnologia, elas são sim inovações, posto que a gente não tinha nada antes disso, só tinha o lubrificante de chocolate, de morango, que trazia candidíase. Mas mais do que isso, a gente está entendendo que dá para digitalizar a comunidade. Assim, hoje a Fio e a Lilith, elas nascem de comunidades muito fortes, de mulheres, de pesquisas, de mulheres co-criando com a gente, de mulheres investindo, então a gente tem uma legitimidade de comunidade que a gente entende que precisa ser escalada. E aí sim, esse ano entra a tecnologia, uma plataforma, um portal que a gente vai lançar agora no segundo semestre, onde a gente estende esses debates, essas informações e esses dados para continuar desenvolvendo o produto de forma mais assertiva para o que faz sentido para as mulheres nas suas específicas fases, né? Puerpério, climatério, menopausa, enfim, condições que são dessa jornada da intimidade da mulher que não estava sendo assistida. Por isso, a importância de se ter fintech, né? No mundo ideal não precisaria ter fintech, mas enquanto a gente não tiver as nossas soluções atendidas, como saúde, é importante que se determine e se dê esse nome. Pois é, com certeza, é muito importante. Desde a primeira menstruação, a primeira visita a ginecologista, toda a vida sexual da mulher, até essa transformação mesmo dela como mãe, dela como uma mulher mais madura, que está nessa fase que você já citou, por exemplo. Marina, com relação também a essa questão de compra, plataforma, site, tem app, seguimos ainda na tecnologia de certa forma. Exato, a gente começou com venda online, venda só pelo nosso site há 2 anos atrás, uma D2C, Direct Consumer. Aí a gente entende essas particularidades de Brasil, porque isso é muito difícil no Brasil, dado o nosso território, os nossos desafios logísticos, então a gente conta com o varejo, hoje a gente está na Renner, Beleza na Web, Época Cosméticos, além de outros lojistas, até de lifestyle, não necessariamente desse segmento do mercado adulto, mas a gente conta com essa composição de revenda para chegar em mais e mais mulheres, mas ainda o volume grande é do nosso site, enfim, é onde também a gente tem conteúdo, blog, informação, enfim, e é a forma de escalar, né? A gente, com essa comunidade, com essa ideia de comunidade, a gente entende que o conteúdo vai ser muito ganhador para se vender o produto. Sim, em alguns programas já a gente teve a oportunidade de falar sobre o mundo digital, que é o físico e o digital quando se complementam. Temos aqui a loja física, por exemplo. Exato. A rotatividade, a vinda da mulher aqui numa loja, numa boutique como essa que estamos, é significativa? Vocês têm dados, números, quem sabe explicar um pouco mais também sobre essa Claro, a gente até percebe que concorrentes, e é um dado interessante desse mercado, as concorrências se falam muito, a gente fala muito com os outros concorrentes, eu acho que isso também é muito disruptivo, né? A gente muda um pouco essa ideia de negócio. A gente sabe que tem outras lojas de sexual wellness abrindo, essa que a gente está hoje foi uma das pioneiras, assim, começou quando esse entendimento de sexualidade, bem-estar, e que pode ir para decoração ou para uma roupa, por exemplo, ainda era muito, 4 anos atrás isso não era tão claro. Mas é uma loja que, enfim, se firmou nesse segmento e a gente percebe o conforto de uma mulher quando entra, quando percebe que tem sabonete, roupa, que tem mais elementos que compõem a ideia de sexualidade e é como tem que ser. Sexualidade é um aspecto da nossa saúde, a OMS determina isso, é uma parte da nossa identidade. A gente precisa romper com essa ideia de que sexualidade é algo escuro, para ser deixado no cantinho ou no fundo da loja, que é errado, né? Então, todos esses elementos assim de composição de uma loja dessa, assim como o design dos nossos produtos, eu acho que ajudam a mobilizar esse imaginário de que sexualidade é vida e que todos nós viemos de uma relação sexual. Com certeza. Na volta do intervalo, que a gente vai agora rapidinho, eu vou querer saber dicas e principais desafios também, muito mais sobre a nossa conversa, a continuidade dela. Já fica por aqui no Startupeiros.
Estamos de volta e hoje conhecendo esse universo da Fintech. Como eu falei antes do intervalo, gostaria de ouvir dicas, por exemplo, mulheres que pensam em entrar nesse universo, em colaborar cada vez mais para o crescimento, que até aqui você comentou que é sempre bem-vindo. Marina, quais seriam as dicas que você dá? Olha, eu acho que tem muita oportunidade que ainda não está assistida, né? Como a gente falou, a saúde feminina ela é uma jornada e ela tem muito micros momentos e tem outros que estão sendo descobertos, inclusive hoje pela ciência. Então, acho que tem muita oportunidade. O caminho que a gente fez, eu e minha sócia Marília Pontes, de conversar com as mulheres numa pesquisa mais profunda. E eram entrevistas muito desafiadoras, porque você vai falar de sexualidade, a informação começa a vir depois de 1 hora de conversa, sabe? Porque é um assunto ainda muito íntimo. Mas essa lógica de você entender a fundo o problema, se esforçar nesse mapeamento, eu acho que existe uma cultura que eu nem critico necessariamente, mas de trazer a ideia dos Estados Unidos para cá, validar e depois adaptar, ela pode ser mais assertiva se a gente começar entendendo aqui o que falta e desenvolvendo a partir dessas demandas. Então, conversar com o cliente é muito importante e é assim que se nasce comunidade. Assim, a gente fez uma comunidade sem entender o que a gente estava fazendo, sem ter essa pretensão até necessariamente. E é uma comunidade que até hoje é muito importante, que valida muito o nosso negócio. E é legal isso, porque a conversa entre mulheres é sempre libertadora, agregadora de alguma forma, né? Falam muito aquela questão de vai tomar um café com a amiga que é melhor do que uma tarde na terapia, digamos assim. E aí a gente vai descobrindo, vai compartilhando uma com a outra descobertas, curiosidades. Isso tudo também é uma rede que é significativa nesse sentido de autoconhecimento. A gente ainda, desde o tempo das nossas avós, quando falavam, toma um banho de assento, faz alguma coisa, isso também faz parte de uma cultura não só ancestral, mas também de jornada de autoconhecimento. Exato. Mas a gente rompeu bolhas, a gente conversou, eu até arrisco dizer que a gente conversou pouco com amigas e a gente foi conversar com mulheres muito fora da nossa bolha. Por exemplo, eu não tinha uma dimensão, e é interessante falar isso, há 2 anos atrás eu não tinha dimensão do que é a menopausa para a vida de uma mulher. E eu não tinha porque eu sou uma mulher de 37 anos, a gente não tem esse espaço para falar sobre menopausa. Com muita sorte a gente fala isso no consultório médico, não é uma conversa frequente. E o mais irônico é que a gente vai passar 40% da nossa vida nessa fase e a gente não se prepara por falta de informação. E nessas pesquisas da FIO, assim, veio muito forte, é um cluster de menopausa, a população vai envelhecer, a gente precisa estar preparada, né? Então, conversar também fora da bolha, a gente vai, inclusive com homens, a gente conversou muito com homens, conversa ainda nas nossas pesquisas, porque muitas mulheres identificam a sexualidade dela a partir do parceiro, então ele é um elemento que não pode estar necessariamente fora, né, dessa conversa. Conversar fora da bolha, ir para lugares que você nunca imaginou. E até hoje, uma conversa que eu faço ali na esquina, meio nessa pegada de pesquisa, eu descubro algo novo sobre a sexualidade, uma ideia de inovação, algum elemento da saúde da mulher que não está sendo assistida. Então, conversar com o mundo real é muito bom porque te traz comunidade e valida muito o seu problema. Sim, vai da saúde física à saúde mental. Exato. Porque essa questão mesmo do envelhecimento que você citou, as mulheres às vezes têm o receio, o medo, acham que vai ficar fora de alguma maneira, né, de não só grupos diversos, mas enfim, dela mesma até, às vezes se perde nesse pensamento, nesse temor de chegar à idade que vai passar por esse desafio. E quando chega, vem mudanças hormonais, vem um monte de sensação que é nova e que é muitas vezes estranha até você se adaptar. Então também é muito importante essa dor sentida pela mulher, não é? Super. E falar sobre isso, porque essas inovações vêm a partir dessas demandas, né? Assim, a menopausa é uma fase que a mulher tá no auge da vida dela, né? Que muitas mulheres já criaram filhos, que já passaram por desafios de vida, então ela tem uma bagagem incrível para viver a vida com toda a potência dela. E aí é muito injusto, porque a gente sabe que tem a pílula para disfunção erétil para o homem nessa fase e não tem nada de solução para a mulher, muito menos uma conversa e menos ainda esse incentivo para que ela viva a sua libido na sua potencialidade, né? Não só falando de sexo. Então,
os nossos produtos, eu acho que eles acabam cumprindo esse papel também de, para além da sexualidade, sabe? Para a pessoa ter uma vida, uma saúde mental, uma saúde física mais completa. Facilitar o dia a dia, levar essa questão de conhecimento além da sexualidade em si, mas do cuidado íntimo mesmo, do cuidado, do bem-estar da saúde e tudo mais. Adolescentes também, em fase fértil, às vezes não tem uma abertura tão grande com a mãe ou com um profissional que vai, e também é importante, né? A rede ou a era digital que a gente vive, de busca de informação, de combate às fake news, por exemplo, também é importante. Você está ali no site, você vê formulação do produto, função, enfim, exemplos, depoimentos, tudo isso é comunidade. Exatamente. Agora, Marina, eu observo que na loja tem não só itens ligados diretamente a essa questão da sexualidade em si, do prazer da mulher, mas demais itens. Isso resulta de uma fusão? Isso também é parte da sociedade que você disse que cada vez mais se amplia? Essa loja, a Noaces, a loja que a gente está aqui hoje, essa loja aí precursora do bem-estar sexual, né? A Laura Magri, que é a fundadora e que é nossa investidora e que nos ajuda muito, desde pesquisa até relacionamento. Ela teve esse entendimento de que a sexualidade teria que extravasar esse lugar escuro. Então você tem aqui elementos de decoração, você tem outras marcas de outras mulheres, inclusive, desenvolvendo esses produtos para intimidade. Tem uma curadoria muito cuidadosa da qualidade do produto, da excelência, da história da marca. Então tem uma pesquisa profunda de oferecer realmente aquilo que é para a sexualidade, mas que também é saudável, sabe? E acho que quando a gente também fala desse lugar de uma sexualidade saudável, passa também pela gente se sentir bem, por isso tem umas roupas super bonitas, com um caimento bacana. A ideia de extrapolar a libido para fora desse lugar escuro e restrito, né? E desse imaginário de que é pecado, de que é só ruim. É muito bonito, pode ter bem-estar, pode ser acolhedor, pode ter muita vida e saúde. Sim, com certeza. E é muito bacana ver o DNA mesmo que vocês acabam criando com esse novo tipo de identidade visual e de conceito, de propósito. Afinal, o propósito é algo que também tem que sempre estar alinhado com a construção de todo e qualquer negócio, eu acredito que para o sucesso. Exato. Uma colaboradora ou colaborador, mas eu acho que aqui mulheres trabalham também, certo? É uma loja fundada por uma mulher, time feminino, tem muitos homens, inclusive, que vêm aqui, homens que só fazem compras com recorrência aqui, porque eu acho que tem esse público masculino que também quer romper esses paradigmas. Esse machismo tóxico, ele também interfere na sexualidade masculina. Nós mulheres até falamos um pouco mais do que os homens, mas se a gente já não tem lugar para falar, onde eles falam de forma aberta? Não é falar, gostosa, não é isso, mas falar, eu tenho essa questão, eu tenho essa dificuldade, eu queria fazer desse jeito. Então, eu até arrisco dizer que é um pouco mais desafiador para os homens. E até um espaço desse, pelo que a gente percebe aqui, vê, tem uma clientela masculina, assim, muito fiel, recorrente, e que se sente também muito à vontade, sabe? Eu acho que falar de sexualidade feminina, falar de direitos das mulheres, falar de evolução das mulheres, é falar de toda uma sociedade que ganha. Homens e mulheres, né? Quando a gente coloca a nossa voz para falar sobre a nossa sexualidade, a gente também inspira os homens a falarem sobre os seus desafios. Eu acho que tem sido assim na história da emancipação feminina, por isso que não é uma guerra, tem que ser um ganha-ganha, tem que todo mundo se colaborar, mas uma sociedade ganha muito quando mulheres se emancipam. Não é uma guerra de sexos, né? Nunca, imagina. Aqui a gente fala de união, de colaboração e de diálogo, principalmente. Exatamente. Essa quebra mesmo de você deixar de achar que sabe tudo e mais um pouco, seja mulher ou homem, mas também conseguir contribuir. Todo mundo tem suas questões e desafios. Sim, com certeza. Quase chegando ao final já, antes da gente conhecer mais um pouco sobre o ambiente e tudo mais, gostaria das suas considerações para quem nos assiste, por favor. Olha, acho que empreender sendo mulher de fato é mais desafiador, né? A gente tem uma sobrecarga, a gente, enfim, tem pouco acesso ainda a capital, pouco network. Quem fala isso não sou eu, são as pesquisas, mas eu acho que, por outro lado, isso tá dado, é importante a gente achar esses hacks que nos façam
ter negócios prósperos e, sobretudo, ser felizes e ver propósito, sabe? Eu vejo não só eu e minha sócia sentindo muito prazer no que a gente faz, mas todo esse ecossistema de até concorrentes e da própria, enfim, dona dessa loja, a gente tendo muito prazer no que a gente faz, a gente construindo aí uma história nova para o empreendedorismo feminino. Então, tenho muito prazer no que vocês façam, independente do segmento, curtam muito essa jornada, porque é de fato desafiador e a gente precisa se divertir nesse processo. E procura aí, Phil e Lilith conhecem mais, Exatamente. quem sabe vem na loja física ou mesmo na virtual. Parabéns pelo Obrigada, seu negócio e até a obrigada. próxima. Até, obrigada.